Bom, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Estamos felizes com a presença de todos vocês. Parabéns, irmã Abigail. Que Deus te abençoe. Muitos anos de vida, saúde. Abigail é uma parceira nossa. Que Deus te abençoe. Depois você dá um presente para ela, leva ela para jantar. Aí você chama o pastor, tá, Abigail? Obrigado. Estava esperando um amigo hoje para estar ministrando e ele me avisou agora há pouco, né, que não poderia estar presente. Falei, vamos lá, né? Glória a Deus. Deus é bom. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e o versículo de número 6 diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Glória a Deus, aleluia. É sobre isso que eu quero pensar com você nesta noite. Grandes adversidades vêm contra nós, contra as nossas vidas, né? Grandes tempestades, tribulações, né? E essa é uma história muito interessante, porque quando você lê o capítulo de número 29, você vai ver Davi se alinhando aos filisteus, e há uma desconfiança do rei dos filisteus a respeito de Davi, né? Então, o rei dos filisteus fala com o chefe, fala, olha, dispensa Davi, manda que ele volte para a terra dele, eu não quero ele junto conosco. Se puder deixar sem, eu agradeço. Obrigado. Vou fazer um pouquinho diferente hoje. Quebrar a perna dos meninos, né? E aí eles, então Davi volta com os seus homens, com os seus soldados, e quando ele chega, ele tem uma surpresa. A cidade havia sido saqueada. Tudo é levado. Há uma revolta então no coração daqueles homens. 600 soldados revoltados. E o desejo do coração deles é apedrejar Davi. O desejo do coração deles é acabar com o seu líder. E é interessante que Davi vai aos pés do Senhor, ele se fortalece, ele busca conselho, ele busca direção no Senhor. E o texto que nós acabamos de ler diz que ele foi renovado. E com esse renovar do Senhor sobre a vida dele, ele consegue convencer os homens que estavam querendo apedrejar a ir lutar com ele. Eu quero pensar com você nesta noite sobre como vencer grandes adversidades. Todos nós temos adversidades, sim ou não? Estamos sujeitos a enfrentar grandes dificuldades, grandes tempestades no momento da nossa vida, na nossa existência. Nós estamos sujeitos a isso. E esse texto nos mostra algumas atitudes que, se tomarmos para nós,
conseguiremos vencê-lo. A primeira atitude que eu quero pensar com você está no versículo exatamente de número 6. Reanime-se no Senhor. Algumas versões dizem que Davi se esforçou, se reanimou, fortaleceu-se no Senhor. Tem uma outra versão que diz que o Senhor deu a ele coragem. E é interessante quando a gente vai lá para os heróis da fé, né, capítulo 11 de Hebreus e o verso de número 34, o texto do autor de Hebreus vem dizendo e falando a respeito de Davi, falando a respeito de alguns homens, diz o seguinte: da fraqueza eles tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram exércitos em fuga. Veja, os momentos improváveis na vida do homem é onde Deus entrou trazendo uma direção, uma resposta. Aonde eles estavam olhando e não vendo uma perspectiva, não tendo uma expectativa de mudança, foi aonde Deus entrou mudando a história deles. Eles foram renovados no Senhor. Sabe, por vezes nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, e às vezes o desejo que há no nosso coração é de pararmos, de abandonarmos, como diz, chutar o pau da barraca e vida que segue. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor, Ele está neste lugar, Ele está presente neste lugar, e Ele está te chamando a ser renovado nele, aleluia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, se nós não tomarmos uma posição, a gente para. Nos momentos mais desafiadores da nossa vida, se nós não tomarmos uma atitude, seremos derrotados. E é interessante que Davi, ele entendeu isso. Ele falou: eu preciso buscar força naquele que pode me ajudar. Ei, deixa eu te dizer nesta noite, talvez você entrou aqui e está passando por um grande problema na sua vida. Reanime-se no Senhor, aleluia. Diga para esse crente que está ao seu lado: renove as suas forças. Uma outra atitude de Davi, bem interessante também, capítulos 30 e o versículo de número 7, diz o seguinte. Cadê o versículo 7? Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. A segunda lição que nós podemos ter para vencer um grande desafio precisamos consultar o Senhor. Precisamos aprender a consultar o Senhor antes de tomarmos qualquer decisão. Sabe, por vezes nós queremos tomar decisões e a gente toma decisão o tempo todo. Você levanta tomando decisão, né? Às vezes está tão no automático que a gente não percebe, né? Decisão de que roupa usar, do que vou fazer, como sair. Às vezes está tão no automático que a gente não percebe que nós estamos tomando decisões. Mas eu quero te encorajar nesta noite a consultar o Senhor nas decisões que você precisa tomar. Foi isso que Davi fez. Ele pediu a estola sacerdotal, ele fala: eu preciso de uma resposta de Deus. Há uma sentença de morte, os homens querem me pegar. Por mais que Davi era expert em guerra, ele não conseguiria ir contra 600 homens. Ele precisava de uma direção de Deus.
Sabe, eu e você, nós precisamos todos os dias da nossa vida buscarmos no Senhor uma decisão, uma orientação, consultarmos a vontade de Deus para a nossa caminhada. Josué capítulo 9, o versículo de número 14, nos conta uma história muito interessante, quando Josué e os líderes de Israel, eles deixam de consultar a Deus, e eles são então enganados pelos gibeonitas, e eles ficam presos, por não ter consultado o Senhor. Eles se tornam prisioneiros dos gibeonitas, eles ficam aprisionados a eles, por não ter consultado o Senhor. Por vezes a nossa vida tem dado errado porque não estamos buscando uma direção de Deus. Não estamos consultando qual é a vontade de Deus. Por isso eu quero te desafiar nesta noite, te encorajar em nome de Jesus. Consulte sempre o Senhor, amém? Diga para esse crente que está ao seu lado, consulte sempre o Senhor. Uma outra atitude, precisamos agir baseado nas promessas de Deus. Olha só o versículo 9 e versículo 10. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Olha só que interessante. Deus orientou Davi a perseguir os inimigos. E foi baseado nesta palavra, nessa promessa, que Davi agiu. Foi mediante a promessa de que Deus daria a ele vitória, foi que ele agiu. Foi que ele foi. Não foram todos. Você pode me perguntar, pode estar se perguntando, mas como com 400 homens eles vencem um exército? Como que com 400 homens eles conseguem avançar contra uma nação? Sabe, quando Deus dá a palavra, a vitória é certa, aleluia. Quando Deus fala, a vitória é certa, nós precisamos agir baseado na palavra, nas promessas de Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Ainda que os homens não foram com ele, eles voltaram vitoriosos, porque o Senhor era com eles, aleluia. E aí eu me lembro, né, da pescaria maravilhosa, quando Jesus fala para os discípulos, olha, lancem a rede ao outro lado. Eles falaram, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada aconteceu, mas é sobre a tua palavra que nós vamos lançar a rede. É pelo que o Senhor está dizendo que nós vamos lançar a rede, em nome de Jesus. Creia que as promessas de Deus são verdadeiras. Creia que as promessas de Deus são fiéis e elas se cumprirão em nossas vidas. Haja baseado na palavra de Deus. Imagina, Davi chega diante daquele exército, daqueles homens, daquela população e fala, e aí, o que eu vou fazer? Deus fala, pode ir que eu estou contigo. A palavra de Deus para você nesta noite é, eu estou com você, aleluia. Eu estou contigo, aleluia. Precisamos contar com a provisão de Deus, sempre, amém?
Continue lendo comigo, versículo de número 11. Olha só o que Deus faz. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todos aqueles despojos, por todos aqueles grandes despojos que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Entenda, Deus colocou alguém no caminho de Davi para que levasse até os inimigos. A provisão de Deus veio de uma forma inesperada, o extraordinário. A forma que a gente não espera, a forma como a gente imagina que não pode acontecer, é dessa forma que Deus faz. É desse jeito que Deus faz. Colocou alguém ali que estava já quase morrendo. Davi cuidou dele e foi ele que levou Davi até os inimigos. Ei, quando Deus tem um propósito, Ele traz a vitória. Quando Deus tem um propósito, Ele providencia a forma de chegarmos até a nossa vitória. A irmã Abigail estava me contando o testemunho dela, e eu preparando essa mensagem hoje à tarde, lembrando do seu testemunho. Deus é fiel. Ela entrega um currículo, e Deus fala com ela: vai ser esse mês. Não foi? Vem cá, vem, me ajuda a pregar. Porque o testemunho dela é interessante, vai compartilhar junto a palavra. Depois eu dou o testemunho todo, a paz do Senhor, a igreja. Mas foi assim, essa parte que o pastor ia falar. Foi no início, quando começou a tarde com Deus. Aí, quando começou a tarde com Deus, que muita coisa aí, vai só essa parte. Aí o bispo trouxe uma irmã para pregar aqui. Deus tinha usado, né, os servos. E o Senhor falou, aqui o Senhor falava, mas quando o Senhor fala algo, tem palavras que ela tem o endereço certo, né? Ela tem o endereço certinho. E o Senhor falava aqui, né, ela pregando, e eu falei: é para mim, é o endereço certo. E ela me dizia, o Senhor falava através dos lábios dela, né, que de 2 grandes vitórias, e todas 2, um desafio muito grande. Eu estava trabalhando bem rápido, sempre trabalhando com vendas. Depois que eu saí da igreja, da direção da igreja, eu comecei a trabalhar com vendas, né? E aí fiquei, depois que eu vim para Vicente Pires, até falei para o pastor: acho que eu vou embora de Vicente Pires. Até quando eu voltei aqui, eu falei: pastor, acho que eu vou sair daqui dessa cidade, porque a cidade que me segurou foi essa Vicente Pires. E aí eu falei, eu olhava meus currículos e eu falava, meus, né, algumas umas formações, e eu falava: Senhor, mas como é que pode? Aí o Satanás estava na minha cabeça assim: aí você não sabe mais nada.
você não sabe mais nada disso aí, não. Aí eu falei, Jesus, amém. Aí foi, essa parte eu não vou falar, não. Só que quando foi na tarde da bênção, o Senhor, essa pessoa falou assim, que Deus daria uma vitória que seria em julho. Deus abriria uma porta que seria em julho. Aí eu falei, tá, julho? Senhor, eu estou precisando para ontem. Aí o Senhor, julho. Eu falei, tá bom, Senhor, então julho. Aí direto eu falava para o Senhor, né? Aí quando chegou em julho, eu falei, Senhor, julho? Então vou distribuir os currículos. Aí eu falei, olha, aí tá bom, distribuí os currículos. Quando eu coloquei o currículo, no primeiro dia, passei até pastor Vandei estava orando, passei o currículo, pastor Vandei. Quando eu coloquei o currículo, no primeiro dia, uma pessoa que ela já tinha me chamado para trabalhar com ela, ela pegou e falou assim, Abigail, eu quero você. Ai, oxe, tão rápido. Aí ela disse que quando ela viu meu currículo lá, ela falou assim, Deus, eu quero a Abigail. Ela toda assim, a doutora toda, eu quero a Abigail aqui. Aí ela, Abigail, eu quero. Aí eu falei, tá bom, né? Há 4 dias atrás, 5 dias atrás. Aí eu falei, tá, doutora. Aí ela é pastora também da Sara Nossa Terra. E eu discipulei ela quando ela se converteu, ela era espírita, há alguns anos atrás. Aí eu falei, tá, doutora, mas para quando? Ela falou assim, acho que é para agora, Abigail, e tal. Aí depois, ela falou, só que eu estou entrando no consultório, e aí depois eu falo com você. Eu falei, tá bom. Aí quando ela volta do consultório, que eu pergunto, né, que ela disse que era, se pudesse ir hoje, aí ela falou, Abigail, faz o seguinte, deixa para agosto. Falei, então não é isso não, Senhor. O Senhor falou julho, é julho. Aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, que é a amiga também de muito tempo, eu vou fazer o seguinte, vou continuar colocando currículo. Ela, tá, fica à vontade, seu currículo é muito bom e tal, vai que alguém vai te dar. Eu falei, tá bom. Aí comecei, falei, Jesus, já vou correr para colocar currículo. Aí ela pega e fala assim, né? Aí quando eu ia colocar currículo, ela pega e liga. Abigail, surgiu uma vaga, você pode vir hoje? Eu falei, é esse então. Aí eu, tá, eu vou amanhã. Aí eu falei, eu vou na tarde da bênção primeiro. Eu não falei tarde da bênção, eu tenho um compromisso, eu não posso faltar, eu vou lá primeiro. E eu fui, irmãos, quando eu cheguei, aí hoje, até hoje, Abigail é gestão da clínica, e é isso e aquilo. A segunda clínica que ela está abrindo, já vai abrir outra. Eu falei, pastor, e o desafio agora é grande. Ora por mim agora para que o Senhor, né, possa me capacitar. E, pessoal, mas o Senhor capacita. Eu falei para ela, o Senhor capacita. Assim como Ele fez com José, né? Precisamos contar com a provisão de Deus. Com a providência de Deus. Se a gente observar a vida de José, foi uma vida de provisão. Uma vida de provisão, Deus sempre provendo na vida dele. Estava na casa de Potifar, foi parar num cárcere, lá Deus cuidou da vida dele, até levar ele como rei. Sabe, nós precisamos entender que Deus é Deus quem provê em nossas vidas. Deus é quem faz em nossas vidas. Davi não sabia, Deus coloca um homem do exército inimigo no caminho dele e fala, eu levo vocês lá, eu vou conduzir vocês lá. Ei, há uma provisão de Deus para a tua vida, aleluia, aleluia. Uma outra atitude, uma outra lição que nós aprendemos, está no versículo de número 17, de 1 Samuel 30, que diz o seguinte, Davi os atacou e lutou com eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. O que eu aprendo com isso? Precisamos lutar decididamente com todas as nossas forças. Precisamos nos esforçar. Precisamos ter a decisão de buscar aquilo que Deus está colocando diante de nós. Precisamos crer que Deus está conosco, mas não ficarmos acomodados. Entrega o currículo.
O milagre sou eu quem faço, a porta sou eu quem abro, mas entrego o currículo. Olha aí. Olha aí. Então, queridos, enfrente os problemas, vença o cansaço, reúna as suas forças, lute. Foi o que Davi fez. Eles estavam cansados, estavam abatidos. 200 homens ficaram para trás porque não tiveram forças para caminhar. Mas Deus deu a eles a vitória, aleluia. E é isso que vai acontecer com você. Deus vai trazer vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu concluo com os últimos versículos 18 a 20, que diz o seguinte: assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus está na frente, queridos, quando Deus está na frente, na condução, nada fica para trás, nada fica perdido, nada. Sabe, talvez você me ouve nesta noite e você olha para você e vê os seus sonhos já se foram, as possibilidades da sua vida, você não tem mais esperança. Ei, deixa eu te dizer algo. Deus é especialista em restauração, em transformação. Sabe, Davi ele lutou, mesmo cansado, mesmo sem força, ele conseguiu ir, ele convenceu 400 homens a ir com ele. Eles restauraram tudo, trouxeram tudo de volta. Nada ficou perdido. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar a buscar recuperar o tempo perdido com a sua família, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, com você, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus. Busque uma restauração. Sabe, o inimigo por vezes tem lançado em nossa mente que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, que a gente não é capaz. Quantas palavras a gente tem ouvido contrário à nossa posição, contrário às nossas decisões. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você hoje tome um chá de renovo. Seja renovado pelo Espírito Santo. Você pode dizer: estou cansado, já não dou mais conta, já não quero mais lutar. Ei, renove as suas forças, porque o Senhor está contigo. E eu concluo lendo o versículo de número 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos, das suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Talvez você não saiba aonde precisa, onde buscar força. É no Senhor que nós vamos buscar força nesta hora. É nele, é Ele que nós vamos orar. Nós vamos clamar a Ele nesta hora e falar: Senhor, eu preciso que as minhas forças sejam renovadas. Eu preciso que a minha fé seja renovada. Eu preciso que a alegria no meu coração seja renovado nesta noite. Os mesmos que falaram em apedrejar Davi, agora estão celebrando a vitória. Ei, aqueles que não acreditavam em você, eles vão celebrar junto com você a sua vitória. As tempestades, as adversidades que Deus nos permite passar, são oportunidades para vermos o agir dele em nosso favor. Eu repito,
as tempestades e adversidades que Deus nos permite passar, é para que vejamos o agir de Deus a nosso favor, favor da nossa casa, favor da nossa família. Por isso eu quero que você tenha suas forças renovadas nesta noite. Mas renove no Senhor. Não busque no homem, não busque nas finanças, busque no Senhor, porque Ele é capaz de te renovar.